uma jovem engajada na política, que dedica parte de sua vida em construir pontes, formar relações e pensar em políticas públicas para que os goianos tenham um futuro mais digno. Em 1988, ela nasceu no Nordeste goiano, na cidade de Posse. Aos 15 anos, se mudou para Goiânia para estudar. Fez Ciências Políticas na Universidade de Brasília. É uma das lideranças da RAPS e também do movimento Acredito. Estudou na primeira escola para políticos do Brasil, o Renova BR. Atualmente é acadêmica de Direito na UFG. Ela foi criada por mulheres fortes. Sua mãe é professora e sempre falou que sua maior herança seria a educação. Ela ama café, ama ler e ama política. Em 2020, resolveu virar uma agente de transformação, se candidatando a vereadora por Goiânia. E foi secretária executiva de políticas para as mulheres em Goiânia. Ela é Ludmila Rosa. Lud para muitos, inclusive para mim. Lud, é um prazer te entrevistar novamente, agora em um espaço dedicado para as mulheres aqui na TV Alego e também na TBC. Seja muito bem-vinda ao Alego Mulher. Obrigada, Mona Lisa, Honória, Liz, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E de fato, né, Mona Lisa, da primeira vez que nós nos falamos, comentamos outro dia desse, estávamos no Salão Nobre ali, falando também sobre política, para não variar, e hoje nesse estúdio belíssimo, pelo qual eu cumprimento, claro, a presidência da casa, a Assembleia como um todo, um espaço efetivamente à altura da cidadania do povo goiano, né? Lud, para a gente começar, ter a primeira graduação como ciência política não é algo comum. Como é que surgiu, como é que você escolheu cursar ciência política ainda tão jovem? Então vamos lá, essa é uma história interessante, mas eu quero primeiro agradecer às três pela forma muito gentil e cordial com que eu fui apresentada aqui. Tem horas que a gente ouve assim e fala, nossa, que legal, né? Sou eu? Tem até um passado. Quero assim, ser amiga dela. Quero ser, E eu vou falar que foi difícil colocar só isso. Então, quando eu fazia o ensino médio, eu tinha uma convicção de que eu seria diplomata. A minha ideia era ser diplomata, queria seguir carreira no Itamaraty. E a gente tinha dois caminhos, né? A graduação em Relações Internacionais ou a graduação em Ciência Política. Eu, lá no meu terceiro ano, tinha muita convicção de que eu ia prestar vestibular para Relações Internacionais e aqui para Direito, porque eu não conhecia a graduação em Ciência Política. Você veja bem que hoje, em 2023, algumas universidades no Brasil estão criando uma cadeira em ciência política, mas lá nos idos, que eu não vou falar quanto, era muito incipiente. Só a Universidade de Brasília tinha uma graduação em ciência política. E aí eu fazendo olhando algumas universidades, possibilidades e tal, eu me deparei com a grade de ciência política e falei assim, cara, isso aqui faz todo sentido. Muita coisa conjugava, tanto política externa quanto política interna, assim, formação do Estado, um pouco de história do Brasil. E aí eu me engracei pelo curso, falei assim, eu vou nisso daqui. Antes disso eu sofri um revés, né, porque quando eu prestei para Direito aqui na Universidade Federal de Goiás, eu fui muito convicta para a segunda fase, falei, é isso aí, agora é História e Geografia, é tudo que a gente mais gosta e, em tese, sabe, aprendeu bem. E eu não passei na segunda fase. E a matéria que eu menos fui bem, assim, que eu menos performei foi História, que foi um baque. Eu falei assim, acabou, né? Se a pessoa quer fazer Direito, quer fazer Relações Internacionais, Ciência Política, não sabe de História... Mas aí eu fiquei esse tempo, digeri bem, maturei bem, falei para minha família lá em Poços, olha, vou fazer ciência política. Minha avó, que ainda era viva, vocês citaram sim, fui criada pela minha mãe e pela minha avó, dizia assim, minha filha, o que é esse negócio aí? Assim, faz o quê? Vai ganhar quanto? Vai trabalhar onde? Exatamente. E era muito interessante, porque mesmo elas não sabendo, e efetivamente hoje eu tenho consciência disso, nem eu, àquela altura, sabia o que de fato era, onde eu ia parar, onde eu ia chegar, mas eu sempre recebi muito apoio. Então foi com uma ideia de virar diplomata, que eu entrei na universidade, e ali nos meus 2 primeiros anos eu fui vendo o quanto o sarrafo do estudante para a diplomacia era muito alto. Eu vim de uma família muito humilde, minha mãe é professora, enfim,
E eu vi, assim, alguns colegas que também iam disputar o Itamaraty, eles já estavam aprendendo o 5º idioma ali. Assim, era uma coisa, tinham feito ensino médio sanduíche, sabe? E aquilo começou a pesar, assim, para mim, assim, subjetivamente, você começa a incorporar essa sensação de que, não, isso não é para mim, isso não é o universo e tal. E no meio disso tudo, eu descobri a política institucional como um espaço de possibilidade, tanto para atuação, né, nos bastidores, quanto para uma atuação mais direta, quem sabe, né? E aí eu acho que eu deixei o Itamaraty de lado e falei assim, o lugar da política também é a diplomacia, ou o lugar da diplomacia também é a política, né? Então eu não estaria fugindo ali do meu escopo inicial. E aqui estou, né, sempre construindo essa trajetória nesse lugar que fez sentido para mim desde sempre, tentando me aprimorar o tempo todo para que a gente continue tendo voz, como felizmente a gente tem, esse é um espaço que nos dá voz, tendo voz que a gente saiba o que dizer, que a gente tenha algo a acrescentar, que a gente extrapole muito desses muros colocados, né, pelas pessoas no ambiente da política, porque isso tem feito o Brasil desandar. E como que uma cientista política define a política? Como é possível conceituar esse termo? É muito amplo. E depois eu quero saber assim, se popularmente, se a população entende o que é política cientificamente também. A Honória já começou a apertar, né? Então, começo pelo fim, viu, Honória? Como que a população identifica a política? Infelizmente, e é por isso que a gente ocupa esses espaços aqui incansavelmente, eu, você, Liz, Mona Lisa, e todas essas mulheres fortes que estão, né, sendo vocais de uma outra percepção de política e tal. Mas, infelizmente, a percepção que as pessoas têm da política, principalmente a política institucional, talvez seja a pior possível, né? E eu trago isso com muita infelicidade, porque a gente só consegue fazer um arranjo de participação popular, qualificada, quando as pessoas veem sentido naquilo ali. Quando aquele espaço da política, quando, né, essa atmosfera, né, da política como um todo, da disputa eleitoral, ela é de alguma maneira palatável e agradável para as pessoas. Elas enxergam, o cidadão ou a cidadã, enxergam na política, assim, aquilo ali eu tenho e eu posso me interessar, porque é dali que surge algo de transformador, é dali que sai uma elaboração disruptiva para um problema crônico e complexo. E eu sinto esse distanciamento. Falo com muita melancolia, porque ao passo que a gente permite que a nossa aproximação com a política se dê a cada 2 anos no processo eleitoral, nós estamos dizendo que mandatos são pouco vigiados, mandatos são pouco apreciados, as pessoas hoje em dia têm interesses ou constroem a sua preferência por um político A ou B, a meu ver, através de plataformas ou de lugares não necessariamente que sejam verdadeiros, que sejam efetivos, eficientes, né? Deixando de lado o quanto nós precisamos vigiar mesmo, nós precisamos... olha, eu votei em fulano ou em fulana, essa pessoa está no exercício de um mandato, como é que ela está se comportando, como é que são as votações dela, o que eu entendo, como é que eu posso participar para também aprimorar esse mandato de que eu faço parte, ou também como esse mandato pode me trazer novas ferramentas para eu entender o mundo de uma outra forma, a partir de um olhar de quem está experimentando a política de dentro, porque aqui nessa casa, na Câmara, no Congresso Nacional, há disputas muito densas e que passam ao arrepio da compreensão da maior parte da população. Então, um mandato também tem um quê educativo, didático, formativo, sim, ou se não tem, deveria ter. Então eu acho que esse é o panorama, as pessoas não enxergam a política de uma maneira boa ou positiva. Agora, como uma cientista política deveria entender a política, ou entende? Bom, nós falávamos disso outro dia, Honória, não sei se você se lembra, mas é a forma com que um coletivo, uma comunidade de pessoas se organiza em torno de regimentos, regramentos, numa organização que faça sentido à coabitação. Que nós possamos viver, que nós possamos acomodar os múltiplos interesses que nós temos numa comunidade humana,
Todos os dias os interesses se renovam, eles se contradizem, há contrapontos o tempo todo. E quem é que vem para pacificar? Quem é que vem para não deixar que nós saiamos efetivamente no tapa uns com os outros para resolver problemas miúdos? A política, né? E é isso, a política é esse contorno de relações de poder, que existem e vão sempre existir. Existe na política, você consegue enxergar uma terceira via? Porque quando as pessoas estão muito polarizadas, quem fica no centro acaba sendo mal visto. É aquela pessoa sem opinião, é aquela pessoa que está em cima do muro. E que hoje em dia, ser em cima do muro, ser base, é algo extremamente negativo. Uma pessoa que para ouvir o lado A e ouvir o lado B para assim tomar a sua decisão e a sua posição, ela acaba sendo mal vista. É como se ela fosse influenciável de alguma forma. Você acredita que é possível a gente fortalecer, vamos dizer, essa terceira via ou esse outro caminho que não necessariamente vá para os polos? Liz, eu acho interessante a sua questão, porque não é que uma pessoa que consiga ter uma equidistância entre os pontos seja uma tábula rasa. Não é que ela não tenha opinião sobre nada, mas é porque acho que ela encontrou um ponto de amadurecimento da sua participação política e cidadã que é muito satisfatória se você for pensar politicamente, socialmente, porque veja bem, o que nós estamos falando? Nós estamos partindo do princípio que essas pessoas que se posicionam equidistantes daquilo que nós convencionamos aqui chamar por opostos ou extremos, enfim, vou chamar de opostos, até para não ferir ninguém, porque há pessoas que pensam assim ou assim, que não necessariamente elas são pessoas extremadas e tal. Mas pessoas que estão em campos opostos, me parece que esse caminho do meio convencionou a entender que tanto esse lado traz elementos oportunos, viscerais, importantes, quanto este lado. Então essa síntese que pode ser forjada, pode ser trabalhada por um amadurecimento da prática política, da reflexão política, eu entendo que ela é muito desejável num país como hoje. Hoje a gente sofre fraturas de eleições passadas e, para dar nome aos bois mesmo, fraturas da eleição passada, imediatamente anterior, de 22. Porque não precisamos ser nenhum brilhante cientista político para entender que a sociedade brasileira saiu cindida da eleição de 22, né? Nós ficamos num campo macro, os debates envolvendo os estados, o debate envolvendo a necessidade de a gente fazer boas escolhas para a Câmara Federal e para o Senado, acho que ficaram num segundo plano, sim, porque a coisa ficou toda ali, quem é o presidente, quem pode canalizar ou endereçar melhor as minhas ideias ou as minhas demandas e reivindicações. Então eu sinto que essa concentração muito no plano nacional tirou de nós, né, que vivemos os estados, que vivemos a cidade, tirou da gente muito da nossa capacidade crítica, né? Assim, se tem uma coisa que eu passei os últimos anos da minha vida sempre sentenciando como algo negativo, é que nós não devemos idolatrar quem está na política. Também não é essa coisa de, ele é o seu servidor comum. Claro que tem, sim, uma posição de autoridade. Essa pessoa, ela lidera pessoas, ela lidera ideias, valores, enfim. Mas idolatrar políticos faz com que a entrega da política seja prejudicada em nome da sua adoração subjetiva, da sua adoração por uma pessoa só. Então, não é bom, não tem como isso ser bom. Teve uma pessoa, assim, um amigo que tem até um curso, uma pós-graduação, e a gente conversando depois das eleições, em quem votou, se o seu candidato, sobre a representatividade, né, no finalmente lá, principalmente na Câmara Federal. E eu perguntei em quem você votou, e ele falou o número do candidato. Eu falei, mas eu não identifico por esse número. Ele falou, você não sabe? Todo lugar que eu passava eu via esse número, foi nesse número. Eu pensei que era a melhor pessoa. Ele votou sem saber o nome do candidato, porque quando apareceu lá, ele disse que não lembra o que apareceu. Ele estava focado no presidente da República. É isso né? mesmo. Eu fiquei assim chocada, porque assim, uma pessoa que eu imaginava que tinha um conhecimento da política, né? Uma pessoa que já fez uma pós-graduação, fez a graduação na Universidade Federal,
e não sabia o nome de quem ele tinha votado para deputado federal. Aí fica difícil cobrar depois, né? Mas muito difícil. Olha, se nós temos esse dado de 85% de indecisos, nós temos outro dado que para mim também é muito castigante, que 70% das pessoas hoje já não sabem em quem votaram nas eleições passadas para legislativo. Da outra vez que você esteve conosco na TV Alego, naquele programa Eleições para Todos, foi um programa onde eu tentei focar muito nas eleições para deputados. Deputados, senadores, tentar explicar a importância dessas cadeiras, né, para a nossa população. Eu não lembro qual foi o tema que você participou, mas em todos os temas eu tentava abordar isso, porque as pessoas não sabem qual é o verdadeiro valor do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, porque é quem realmente direciona ali através das leis a nossa vida, inclusive é quem é o contrapeso ali para um presidente da República. A gente elegeu um presidente da República de uma área e a gente elegeu um Congresso Nacional completamente oposto, o Congresso Nacional mais de direita e conservador da história. Então, as pessoas precisam entender que para esse presidente que elas elegeram, para ele trabalhar, ele precisa ter um congresso que vai permitir que ele trabalhe, né? E assim funciona governador e assembleias legislativas, prefeitos e câmaras dos vereadores. Mas você acredita ainda, por tudo que você estuda, que você passa dentro da política, que a gente ainda está muito distante de ter uma população mais politizada? Eu me lembro do programa que a gente fez. Nós falamos sobre juventude na política e o poder desse primeiro voto. Você se lembra que ano passado tinha muito estímulo, né, para tirar o título e tal. E foi muito bacana. Eu não sei, efetivamente, eu confesso para você que depois eu não olhei os dados. Inclusive, já devem ter estudos sendo feitos na academia sobre isso. Se de fato o eleitor mais jovem foi o fiel da balança para uma decisão, enfim, eu tenho lá minhas suspeitas de que nem tanto, né? Não é para tanto. Eu acredito que melhorou, mas nem tanto. Na época a gente tinha alguns dados da quantidade de jovens que tiraram o título, né? Mas eu também acredito que foi melhor do que esperado, mas nem tanto. Exatamente. É porque assim, era tão ínfima, era tão baixa a participação, que aquele desculpa a informalidade, aquele beicinho de pulga que aumentou, a gente já estava comemorando. Mas, Mona Lisa, essa pergunta sobre a participação e como é que a gente faz para motivar e mobilizar as pessoas. Primeiro, eu acho que as pessoas estão mais ligadas nas redes sociais dos seus políticos. Ok. Se eu entendo que isso naturalmente confere uma maior colocação do eleitor num debate amplo, crítico, etc., aí são outros departamentos, aí é outra história. Por quê? As redes sociais hoje, e eu estou falando com 3 pessoas que né, são formadas e formadoras da área de comunicação, elas nos introduzem dentro de um espectro de bolha aprofundado. O algoritmo te entrega só e tão somente aquilo que faz sentido para você entender e gosta de ouvir, que eu fico pensando, de que formação nós estamos falando? Daquela que o eleitor ou a eleitora digere apenas uma forma de ver o mundo, de visualizar as coisas e a política, ou daquela que nós esperamos e temos expectativa que aconteça, é que as pessoas consigam mediar informações que podem ser divergentes a partir de instrumentos cognitivos próprios. Bom, eu ouvi isso aqui e eu estou ouvindo isso aqui. Qual que é a minha síntese? O que faz sentido para mim? Como é que eu me coloco nesse debate, nesse ambiente? Eu acho que definitivamente não é o que a gente está vivendo. Entendo, até brinco. O espaço da tiktokização da política é perverso para a democracia, para a formação de uma cidadania mais qualificada e crítica. Então, assim, sim, as pessoas estão mais nas redes sociais, mas não acho que trabalhando a sua compreensão da política de uma maneira efetiva, consistente e sustentável. Não acho. Lud, entrando na pauta das mulheres, você foi candidata, você sabe, você sentiu na pele as dificuldades de ser uma mulher em campanha eleitoral. Na sua visão, tanto pelos seus estudos como pelas suas vivências, o que ainda falta para a gente realmente ter mais mulheres, não somente eleitas, mas ocupando espaços de poder?
Pois é, Lúdia, a Mona te fez essa pergunta e nós conversávamos na nossa reunião de pauta sobre a questão da mulher na política, porque o Brasil, nosso país, foi o terceiro país a autorizar, né, os homens, né, os políticos permitirem que as mulheres pudessem votar. Primeiro foi a Nova Zelândia, depois a Inglaterra e depois o Brasil, como consequência aí, das ações do Getúlio Vargas. Então, se nós somos o terceiro, antes mesmo de França, dos Estados Unidos, a Suíça, que veio bem depois, né, e da América Latina também o primeiro aí, por que essa dificuldade da mulher ter mais presença, principalmente nos parlamentos? Por que você acredita que mulher não vota em mulher? Seria essa a pergunta, Mona, resumindo a história? Olha, Porque quem vota somos nós. Né? Então a culpa é de quem? E o eleitorado feminino é maioria no Brasil. Isso, né? Acho que seria essa a pergunta. Eu tô muito confortável em ser confrontada sobre isso aqui, porque eu já estive em vários espaços com Mona Lisa falando sobre esse tema, inclusive. E por que eu tô confortável de ela estar aqui? Porque a gente sabe que não tem uma resposta simples. Não né? tem? Não tem uma bala de prata. Não vou chegar aqui e dizer, olha, o caminho é por aqui. Primeiro, vamos lá, a conta não fecha. Se nós somos 52% do eleitorado e nós somos 10, 15% nos parlamentos, de fato, a sua premissa ela é correta. As mulheres não estão votando em mulheres. Mas, por quê? Aí você desce milhares de reflexões que a mulher não se identifica naquele lugar, que portanto ela também não vai votar em outra pessoa que ela não se enxerga. A política é um espaço de autoridade e nós introjetamos ou estamos numa cultura social que introjeta que lugares de autoridade são performados mais e melhor por homens, e esse é o caminho natural. As mulheres são dadas o ambiente doméstico, né, de cuidado com as crias e tal, essa coisa toda que eu sei que estou chovendo numa olhada aqui, porque vocês conhecem muito bem dessas teorias. Agora, existem pontos mais concretos que a gente precisa sempre trabalhar. E por mais que nós falemos disso o tempo todo, ano após ano a gente se depara com algum estranhamento, como essa PEC da anistia, que faz a gente olhar e falar, meu Deus, eu tenho que voltar a 50 casas, porque parece que as pessoas não entenderam do que a gente está falando. Por mais que esse assunto, honestamente, já seja para nós, né, Mona, extremamente maçante. Falar da nossa ausência nesse espaço, e me parece que é um deleite pela fala, enquanto a sociedade não se apropria desse diagnóstico e promove transformações conosco. Então, assim, parece que drena a nossa energia. Mas falando sistema e institucionalmente da questão, eu entendo que não há como a gente falar sobre aumento de participação política das mulheres sem que nós falemos do comportamento dos partidos políticos. Não tem como descolar. Por mais que os partidos queiram se isentar, os dirigentes partidários queiram falar que existe toda uma dificuldade de fazer o recrutamento e a formação de mulheres, etc., isso não tem lastro na realidade, porque o fundo eleitoral destina um recurso que é vinculado pura e simplesmente para que esse dever de casa seja feito o tempo todo. Inclusive, muito antes do momento de se candidatar, né? Sim, você fortalecer bases de mulheres, fazer cursos de formação, identificar mulheres que sejam lideranças em seus espaços, enfim, que tenham uma vocação, às vezes, ela sequer entendeu, Mona Lisa, que aquilo que ela faz, que aquela liderança que ela imprime em algum espaço, a torna necessariamente um sujeito político potente. Ela não compreendeu isso. Quem são esses olheiros? Dirigentes partidários, porque é para isso que partidos servem. Partidos servem para que nós tenhamos uma concentração de ideias e que possamos endereçar ali as demandas da sociedade de uma forma mais organizada. Porque juntos somos mais fortes, Exato. né? Olha, eu penso que o Estado precisa desenvolver melhores políticas públicas para a área de saúde e educação. Não, já eu penso que o Estado não tem que se meter, só tem que ter escola privada. Está nesse campo. Quem são as instituições que vão concentrar essas ideias em torno de valores e trazer gente para engrossar esse caldo? Partidos. Então, assim, não há condições de a gente olhar a legislação, ver que tem recurso disponível para isso, para que seja utilizado o tempo todo. E agora,
depois de não fazerem o dever de casa, essa que é a verdade. Você tem uma PEC da anistia, Liz, que fala, olha, nós não tivemos tempo para nos adequarmos à legislação. Gente, uma legislação que está aí, 2005, a legislação de cotas, 2005, aí você tem todo né, se o partido não cumprir, vai cair a chapa. Aí os dirigentes partidários falam, não, joga ali que lá no judiciário a gente se entende. Para todo mundo eu tenho dito isso, em outras conversas que eu tenho sobre política. Eu digo, olha, o Ministério Público tem que fazer a sua parte e o judiciário precisa ter um comportamento mais altivo e mais austero em relação a isso. Você acha que os parlamentares, eles se comportam ou se veem dessa forma? E se a população também os enxerga como agentes de transformação, e aí já pulando para a minha segunda pergunta, se você acha que essa atuação, enquanto agente de transformação ou não, ela deixa a desejar em alguma área que poderia ser melhor assistida com leis mais específicas para aquela área, para aquele grupo? Olha, essa pergunta também é capciosa, porque se a gente fala que absolutamente tudo que passa sobre as nossas cabeças, né, as reflexões que a gente tem o tempo todo, a gente arruma confusão. Nem tudo é para ser dito. Mas assim, brincadeira à parte, eu entendo que é até presunçoso a gente se chamar de agente de transformação quando as nossas capacidades individuais são muito mitigadas, né? Só que eu gosto de usar esse termo, Liz, porque me parece que o termo agente pressupõe ação. Então nós temos que estar nessa dinâmica de transformação, nessa dinâmica de querer que as coisas funcionem numa outra perspectiva, numa outra lógica, a partir de outras engenharias políticas, institucionais e tal. Então eu acho que esse agente pressupõe esse movimento. E eu não sou uma pessoa que gosta do estacionamento. E a política é viva, né, Lud? Política é viva. Todos os dias você tem demandas sociais aí eclodindo. E se você não acompanha isso, primeiro você está datado. Escolheu ser datado. Segundo, que se você trava isso, para mim você traz um monte de problemas sociais que poderiam ser evitados se você quisesse se somar a alguma coisa que fizesse sentido, né? Quem é que quer manter o status quo da política? Se nós estamos falando que o eleitor está insatisfeito, quem é que quer? Então, se você não quer, você tem que ser um agente. Tá bem. Então, como é que a gente pode, né, endereçar toda essa vontade de mobilizar? Eu acho que é através da política. É por isso lá, Liz, que em 2020 eu coloquei meu nome à disposição. E também não me arrependo. Tive aí quase 1.500 votos, uma candidatura incipiente. Eu, como vocês já apresentaram aqui, uma menina que vem do interior, falo menina porque naquela época todo mundo me via, menina, sem parentes, quase a música do Belchior, sem parentes importantes vindos do interior, né? E aqui sem dinheiro, sem brasão, sem aquela coisa da política, mas entendendo, graças também a esses espaços de acolhimento que a gente faz parte, né, Mona Lisa? Entendendo que a política é um lugar para todo mundo, sim, ou deveria ser. Então, se eu sou do interior do estado, mas eu escolhi morar em Goiânia e gostaria de ajudar essa cidade a evoluir, enfim, se destacar e tal, e eu tô aqui, acho que posso participar do debate, por que não, né? E aí a gente foi nessa empreitada e eu acho que é o que faz a gente continuar nesse entusiasmo, sabe? De entender que nós precisamos sempre mobilizar pessoas para serem agentes de transformação. Olha, foi realmente um grande prazer tê-la aqui conosco. Esse espaço, né, Mona, ele é aberto para pessoas como você, que pensa, que contribui com a sociedade, seja através do pensamento, das ações, incentivando a gente para ir para frente, não é isso? Sim, a gente E a gente sempre isso. acredita que o dia de amanhã pode ser melhor do que o de hoje. Se a gente perder a esperança, a gente perde pulsão de vida, né? Tenho certeza disso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam. Para você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado e até um próximo programa. Tchau.